Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, como é que vocês estão? Hoje a nossa aula vai ser gravada novamente, tá? Hoje, 6 de outubro, eu estou de serviço, tá? Terça-feira, estou de serviço. E aí eu não vou poder dar o meeting para vocês, tá? Então a nossa aula vai ser gravada, mas tá bem tranquilo, tá, pessoal? Ó, hoje a gente vai iniciar o nosso capítulo 13, tá? Deixa eu abrir aqui para vocês. Nosso capítulo 13, tá? A previsão do tempo, a tecnologia da previsão do tempo, tá? Nesse próximo avaliação que a gente vai fazer, só no final do mês, a gente vai cobrar os capítulos 13 e 14. Na avaliação passada foram os capítulos 11 e 12, e na próxima aula, pessoal, na quinta-feira, eu corrijo a prova com vocês, tá? Como na quinta-feira é somente uma aula e é uma coisa mais rápida, e aí eu corrijo a prova com vocês, beleza? Bom, vamos lá. Deixa eu colocar os slides para vocês. Bom, vamos lá, pessoal. Tecnologia da previsão do tempo. No capítulo passado, pessoal, nós estudamos algumas questões com relação à pressão atmosférica, vimos o que é a pressão atmosférica, como é que o ar se comporta, as propriedades que ele tem de elasticidade, expansibilidade, compressibilidade, tá? Vimos tudo isso. Como é que o ar se desloca de um local para o outro, conforme a pressão, né, que está no local. Ele se desloca de onde tem mais para onde tem menos pressão, né? A gente já viu isso. E agora a gente vai entrar na questão da previsão do tempo, tá? Então, tudo que a gente viu até agora foi para construir uma base bacana para a gente poder entrar nesse capítulo bacana, tá? Quando alguém quer saber que tempo vai fazer, em geral olha para o céu para ver se ele está claro, sem nuvens, ou se há nuvens escuras que vão indicar a chuva. E aí, que instrumentos e medidas são usados para fazer a previsão do tempo? Por que a previsão do tempo é importante? De que são feitas as nuvens? Bom, pessoal, no final do capítulo a gente vai ser capaz de responder todas essas perguntas. A gente está vendo essa imagem aqui bonita, né? Parece quem já teve a oportunidade de subir a Serra de Pacatuba ou Maranguape, quando subiu, já viu essa cena tranquilamente, tá? E aí, lá no fundo, provavelmente não, com certeza tá chovendo nessa região bem aqui, né? E vamos entender o que está acontecendo. Vamos lá. Bom, pessoal, primeiramente a gente tem que saber o que significa meteorologia, né? Meteorologia é a ciência que estuda as condições atmosféricas. Com isso, ela vai auxiliar na previsão do tempo. Então, meteorologia vem de meteoros, que significa elevado no ar, qualquer coisa, aquilo que está elevado no ar, mas logos, que logia de tudo é estudo, tá? A primeira coisa que a gente precisa colocar, a primeira coisa que a gente precisa entender é diferenciar tempo de clima, pessoal. Muito importante isso aqui, tá? Eu saber diferenciar tempo de clima. E aqui tá as definições para a gente poder trabalhar. Vamos lá, primeiro, tempo. O que é tempo? Tempo são as condições atmosféricas de um determinado momento. Temperatura, umidade, condições da pressão atmosférica. Tudo isso vai me dizer o tempo daquele local nesse determinado momento, nesse minuto que a gente está vivendo agora. Tá? Quando eu falo de clima, pessoal, é um evento mais demorado. Clima é a média das condições atmosféricas ao longo de um período de tempo, pelo menos de 30 anos. Tá? Então, tempo são as condições atmosféricas nesse exato momento. Qual a temperatura está fazendo? Está chovendo? Está quente? Está seco? Está úmido? Como é que está? E o clima, pessoal, é como é que é a média dessas condições atmosféricas por pelo menos 30 anos, ou seja, nos últimos 30 anos. Tá?
Beleza, pessoal? Conseguimos diferenciar aí? Então, quando a gente sai de manhã na rua, olha para o céu, eu digo, está um céu ensolarado, então está um tempo ensolarado, tá? E aí, se perguntar como é que é o clima de determinada região, a gente vai para outra classificação, não é isso? Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Vamos para frente. Nuvens. Quando o ar está próximo à superfície da Terra, ele se aquece e sobe. À medida que sobe, o ar esfria, até o momento em que o vapor de água se condensa e forma nuvens. As nuvens são classificadas de acordo com a sua altura e sua forma. Então, pessoal, nós temos aqui próximo ao nível do mar, nós temos ao nível do mar, na verdade, nós temos os processos de evaporação e transpiração, né? A água do mar ela vai evaporar e os animais e as plantas vão transpirar. E todo esse vapor d'água, por estar aquecido, por estar quente, ele vai tender a subir. E ele vai subir lá para as nuvens. Quando esse vapor d'água chega às nuvens, ele vai o quê? Ele vai esfriar e ele vai se condensar e formar as nuvens. Então, pessoal, as nuvens são formadas tanto por vapor de água, como também por gotículas. Pessoal, gotículas bem pequenininhas, separadinhas, que estão lá flutuando, formando as nossas nuvens, tá, pessoal? Então, mas professor, quer dizer que tem água lá em cima? Tem gota d'água lá em cima? Tem, pessoal. Mas não gota d'água como a gente conhece quando a gente está derramando alguma coisa e deixa pingar uma gotinha. Não, não é essa gota enorme que a gente faz aqui, não. São gotículas, microgotículas pequenininhas que tem lá em cima. Se essas gotas não forem pequenas o suficiente, essa água que está lá em cima iria cair. E é justamente o que acontece no processo de chuva. Quando essas gotículas pequenininhas começam a se agrupar e a formar gotinhas maiores, aí sim, essa gota maior pesa e com o peso dessa gota maior, ela cai. E aí, quando ela cai, é a própria chuva. Tá bom? Então, nós temos as nuvens, elas são classificadas de acordo com a sua altura e forma. Primeiro, nós temos a cirrus, que são nuvens altas e de cor branca. Pessoal, até interessante vocês abrirem a janela e dar uma olhada como é que está o tempo aí fora, né? Para ver qual tipo de nuvem vocês conseguem encontrar de acordo com essa classificação que nós estamos vendo aqui, né? Então, pessoal, nós temos cirrus, que são nuvens altas e de cor branca. Quando você olha para o céu, você vê lá em cima aquelas nuvenzinhas bem ralinhas lá, que você quase não consegue ver, só aquelas manchinhas no céu branquinha. Ali são as nuvens do tipo cirrus, tá? Depois nós temos as nuvens tipo cúmulos, que são as nuvens mais comuns da gente encontrar no nosso céu, tá? Nuvens brancas com aspecto de flocos de algodão, tá? São aquelas nuvens que a gente olha para o céu e fica se tentando imaginar, meu Deus, essa nuvem parece com o quê? Parece o Papai Noel. Essa nuvem parece um sapo, essa outra parece um passarinho. E assim por diante, tá? As nuvens mais comuns é as nuvens do tipo cúmulos. Depois nós temos as nuvens do tipo estratos. As nuvens do tipo estratos, pessoal, elas são mais fininhas do que as cúmulos, mas elas conseguem cobrir o céu por longas distâncias. Você olha para o céu, você só vê aquele mar de nuvem acima, e aí nós chamamos esse tipo de nuvem estratos, tá? Nuvens longas, nuvens grandes, beleza? E aí depois nós temos as famosas nimbos, tá? Nuvens escuras, nuvens cinzentas, nuvens que vão indicar chuvas, tá? Então, se você vê uma nuvem, olhar para o céu, ver aquela nuvem meio cinzenta, um cara cheia d'água, então, pessoal, você vê, opa, ali vem chuva, tá? E são as nuvens nimbos. E nós temos as nuvens cumulonimbus, que é uma mistura das tradicionais que nós temos, que elas são bem volumosas, com a coloração escura, tá? Nuvens escuras que vão provocar fortes chuvas, trovoadas e relâmpagos. Esse tipo de nuvem aqui, pessoal, a gente costuma ver bastante no oceano. A gente que fica ali pela Jacarecanga, né? E olha assim para o lado ali do Mar Arroco, ou ali para o lado da Praia da Leste, quando está no primeiro semestre, obviamente, que tem muitas chuvas, a gente consegue ver essas nuvens aqui chovendo, olha só, desse jeitinho aqui, no mar.
Tá? Isso aqui a gente consegue ver nitidamente essas chuvas ocorrendo no mar. É muito bonito. Beleza? Vamos para frente. Então, nós já vimos todos os tipos de chuva que vão ser interessantes para o nosso conhecimento. E aí, pessoal, adiantando no assunto, nós temos as massas de ar e as frentes, tá? Massa de ar, pessoal, é formada por uma imensa porção de ar, tá? Nessa massa de ar, pessoal, todas as condições de pressão, de temperatura, todas as condições, digamos assim, atmosféricas da massa de ar, elas são iguais. Então, se eu tenho uma massa de ar quente, toda essa massa de ar, ela vai ter as mesmas condições, ela vai ser quente. Se eu tenho uma massa de ar fria, toda a massa de ar vai ser considerada como uma massa de ar fria. Tá? Então, pessoal, o que vem a ser uma frente? Uma frente, ela ocorre no encontro de duas massas de ar diferentes. Tá? Quando essas massas de ar diferentes se encontram, nós chamamos que está ocorrendo uma frente. Tá? E aí nós temos dois tipos de frente, que é a frente quente e a frente fria. Normalmente, o pessoal acima de uma cidade está repousando sobre uma determinada cidade, sei lá, por exemplo, Fortaleza. Aqui é quente direto, né? Assim, brincando, tá, pessoal? Tem certos momentos do ano, como por exemplo no primeiro semestre, que é mais amena a temperatura, mas esse momento que nós estamos vivendo, que nós temos muitos incêndios florestais, tudo, tanto também por conta das elevadas temperaturas, né? É porque é um momento quente que a gente está vivendo. Então, nesse momento que nós estamos, tem uma massa de ar quente sobre a nossa cidade, tá? E aí, pessoal, a gente vai avaliar se é frente quente ou frente fria, de acordo com a massa de ar que está repousando sobre a cidade, bem como a massa de ar que está chegando. Vamos olhar o que quer dizer a frente quente. Frente quente. Quando uma massa de ar quente se desloca levada pelo vento em direção a uma massa de ar frio que está parada sobre a região. Ocorre então a frente quente. Então, pessoal, como eu já falei para vocês, é importante a gente frisar também que o ar quente, ele tende a subir, tá? Quando ocorre a evaporação, obviamente, o ar quente, ele sobe. Então, isso é uma tendência, pessoal, olha, para onde você for, isso é uma verdade, tá? Então, o ar quente, ele é mais denso que o ar quente, ele é menos denso que o ar normal, então ele tende a subir. A gente já viu o conceito de densidade, né? Quando eu misturei água e óleo para vocês, o óleo é menos denso que a água, por isso que ele fica em cima. No ar, pessoal, ocorre também isso, tá? O ar quente, ele é menos denso que o ar ambiente, por isso ele tende a subir. Já o ar frio, ele é o contrário. O ar frio, ele é mais pesado do que o ar ambiente, tá? Então, ele tende a descer, tá, pessoal? Aí, vem uma curiosidade também. Por que que o ar-condicionado das nossas salas, dos nossos quartos, sei lá, eles são colocados na parte de cima e não na parte de baixo? Alguém sabe? Pessoal, justamente por isso. O ar que vem do ar-condicionado é um ar frio. O que é que o ar frio tende a fazer? Descer. Então, se o ar frio tende a descer, se eu pegar o ar-condicionado e colocar no chão da sala, o ar frio vai ficar concentrado só nos nossos pés. Tá? Por isso que eu tenho que colocar o ar-condicionado em um local elevado. Para quê? Quando ele jogar um ar frio nesse ambiente, o ar frio desce e à medida que ele desce, ele vai resfriando todo o ambiente. E à medida que o ar frio desce, o ar quente ele vai querer subir. Beleza, pessoal? Então, pessoal, vamos lá voltando para a frente quente. Tá? Quando uma massa de ar quente se desloca levada pelo vento, então o vento está trazendo uma massa de ar quente para uma determinada região. Acima dessa região, eu já tenho uma massa de ar sobre ela, uma massa de ar frio. Então, pessoal, esse ar quente que bate nesse ar frio, eu chamo de frente quente. Então, pessoal, como o ar frio é mais denso, ele vai tender a ficar embaixo. E o ar quente é menos denso, ele vai tender a subir. Então, ele bate nesse ar frio e sobe passando por esse ar frio. Só que quando ele bate nesse ar frio, ele altera um pouquinho as características, tá? Então, pode ser que ocorra, pessoal,
pode ser que ocorra nessa frente quente, pode ser que ocorra pequenas chuvas, tá? Pequenas mudanças climáticas, tá? Por conta dessa frente quente, beleza? E aí, pessoal, nós temos também a frente fria. A frente fria ocorre justamente o oposto, quando uma massa de ar frio, levada pelo vento, avança em uma direção onde existe uma massa de ar quente e úmido que está parada sobre uma região. É justamente aqui em Fortaleza. Então, uma massa de ar quente aqui, muito quente, esquentando tudo. E aí chega uma massa de ar frio, vem refrescar tudo. Aí o que vai acontecer? A frente fria, essa massa de ar frio, como é mais denso, como ela é mais pesada, ela vem por baixo. E a massa de ar quente, quando entra em contato com essa massa de ar frio, ela tende a subir. E aí se posiciona sobre esse local a massa de ar frio e a massa de ar quente sobe. Tá? E aí ocorrem eventos mais severos. Tá? Por quê? Porque as mudanças dessas massas de ar são mais bruscas. Tá? Então, eu posso ter chuvas fortes, eu posso ter uma queda da temperatura muito grande, eu posso ter ocorrência de ventos, tá, muito fortes nessa região. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Já vimos frente quente, vimos frente fria. E aí, pessoal, a umidade do ar e as chuvas. A presença de muitas gotículas de água na atmosfera, que significa uma umidade relativa alta, pode favorecer a ocorrência de chuvas. Pessoal, é interessante frisar aqui que nesse momento que nós estamos, nesse ar que nós estamos respirando, existem gotículas de água dissolvidas. Tá? Essas gotículas de água é que dão a umidade do ar. O ar ele pode estar bastante úmido ou ele pode estar seco. Tá? Normalmente não, quase sempre, né? Sempre, eu poderia dizer. Em regiões costeiras, em regiões próximas ao oceano, a umidade do ar, ou seja, a umidade relativa do ar, ela é quase sempre próxima de 100%. Nós estamos num local onde a umidade do ar é bastante elevada. Tá? Por quê? Porque a água próximo ao onde nós vivemos, ou seja, os oceanos próximos a nós, elas deixam esse ar que a gente respira por aqui, deixa bem úmido. Tá? Isso é bom para a nossa saúde, digamos assim. Tá? Por quê? Porque você respirando esse ar bastante úmido, você consegue hidratar bastante as suas vias respiratórias. Beleza, pessoal? Então, o aparelho que serve para medir a umidade relativa do ar é chamado de higrômetro. Tá? É o aparelho que serve para medir a umidade relativa do ar. E aí, como é que ele funciona, pessoal? Olha só aqui. Ó. Aqui é um higrômetro simples, tá? Feito até mesmo de fio de cabelo, um higrômetro meio que caseiro, né? Então, o pessoal pegou uns fiozinhos de cabelo, colocou aqui, tá? E aí, o fio de cabelo, pessoal, quando eu estou num clima bastante úmido, ele tende a se esticar, tá? E aí, ele esticando, essa alavancazinha sobe, essa partezinha aqui desce, pressiona a mola e essa bichinha aqui, ó, vai o quê? Vai subir. E aí, eu tenho uma escalazinha aqui, tá? Então, pessoal, quando eu tenho um clima bastante úmido, né, o que vai acontecer? A umidade vai marcar elevada. Quando eu tenho a umidade baixa, tá, os fios de cabelo eles costumam se comprimir, ou seja, eles diminuem de tamanho. Então, esse fio de cabelo vai diminuir de tamanho, vai puxar isso aqui para cá, vai levantar essa alavanquinha aqui e vai marcar outro número na escala. Beleza, pessoal? Claro que isso aqui é um higrômetro caseiro. Tem no livro de vocês a foto até de um higrômetro mais moderno, tá? Que não utiliza fio de cabelo, óbvio, mas utiliza outros fatores mais precisos. Já a quantidade de chuva de uma determinada região, ela é medida pelo pluviômetro, cuja escala é graduada em milímetros, tá, pessoal? O pluviômetro, pessoal, ele é basicamente um recipiente com um funil bem grande em cima. E aí ele vai captar a quantidade
de água de chuva que ocorre em determinado momento e vai graduar, levar essa água para um determinado recipiente e esse recipiente vai dizer quantos milímetros de chuva choveu nesse período, tá? Então pode ser que chova 5 milímetros, 20 milímetros, 100 milímetros, tá, pessoal? Então o pluviômetro ele funciona dessa forma, através de uma escala em milímetros. E aí, pessoal, antes da temperatura, tem também o aparelho que serve para medir a pressão atmosférica, tá? Que é chamado de barômetro. O barômetro é um aparelho que serve justamente para medir a pressão atmosférica. E aí, por conseguinte, nós temos a temperatura. O instrumento que a gente utiliza para medir a temperatura é o termômetro, tá? O termômetro, pessoal, a gente tem vários tipos de termômetro. Nós temos o termômetro clínico, nós temos o termômetro a álcool, né? Que é esse segundo aí. Nós temos o termômetro digital, tá? E aí, pessoal, hoje em dia nós temos até outro termômetro que está sendo utilizado bastante nos cantos que a gente vai, né? Que é o termômetro infravermelho. Todos eles, pessoal, eles vão atingir a finalidade, que é medir a temperatura. O termômetro clínico, por exemplo, ele tem uma graduação até pequena. Você vê aqui, ó, vai de 36... vai de 35, 36, 37, vai até 42 graus, tá? Então, para medir a temperatura do ser humano, não precisa muito mais que isso aqui, não. Se a pessoa tiver menos de 35 graus, ela está bem resfriada, ou seja, ela está com bastante hipotermia, tá? E se ela já tiver acima de 42 graus, ela já está com muita febre, tá, pessoal? Então, a gente precisa só dessa escala gradual aqui para esse termômetro clínico. Esse termômetrozinho aqui, pessoal, já está sendo substituído. Acho que até a gente não consegue mais encontrar na farmácia, tá? Eu usei bastante esse termômetro. Hoje a gente só consegue encontrar mais os digitais na farmácia. Esse aqui, pessoal, é aqueles que a gente coloca na parede, tá? Na parede de casa, para a gente poder monitorar a temperatura. Aqui no Ceará a gente não precisa tanto disso aqui, porque é o nosso clima, por assim dizer, né? Ele só tem aquelas estações que a gente já conhece, né? Que é calor, mormaço, quintura, né? A gente tem só essas estações do ano aí que a gente conhece. Mas enfim, pessoal, nossa temperatura não costuma variar muito não, pelo menos aqui na capital Fortaleza. A gente observa variações, sei lá, tem momentos que chove, fica mais frio, faz, sei lá, 24, 23 graus no mínimo, né? No máximo, por assim dizer. Já em momentos quentes que faz ali os seus 32 graus Celsius. Então não tem uma variação tão grande como em certas regiões do país. Esse termômetrozinho aqui digital, tá? E aí nós temos o termômetro infravermelho, que é aquele que o pessoal está utilizando para medir a temperatura do pessoal que vai entrar no shopping, né? Que vai captar as radiações que a pessoa emite, beleza? Que é a temperatura que a pessoa emite, temperatura corporal. Bom, e aí nós temos os ventos, né? Deixa eu tirar a minha cara feia daqui de cima. Nós temos os ventos. As massas de ar se deslocam porque o ar frio tende a descer e o ar quente a subir. Pessoal, isso aqui é a máxima que eu falei para vocês no começo da aula. O ar quente sobe e o ar frio desce sempre. Quando as massas de ar se deslocam verticalmente, ou seja, de baixo para cima e de cima para baixo, eu tenho as chamadas correntes de ar. Já os deslocamentos na horizontal, ou seja, de um lado para o outro, eu vou ter os chamados ventos. E as brisas são exemplos de ventos, tá? Quando o ar é aquecido, ele fica menos denso que o ar frio. E o balão sobe impulsionando pelo ar aquecido. Então, pessoal, aqui é justamente falando sobre o funcionamento do balão. O balão, pessoal, ele tem um cestinho aqui que as pessoas vão dentro. Aqui eu tenho um recipiente que tem um combustível, que esse combustível vai ser queimado e ele vai produzir uma chama. Essa chama, pessoal, ela aquece o ar que está aqui dentro desse balão. Quando essa chama aquece o ar dentro do balão, o ar fica menos denso. Então, o ar tende a subir. Então, o balão vai fazer o quê? O balão vai subir. Quando o ar que está aqui dentro vai esfriando, vai sendo resfriado, o balão vai tender a começar a descer. Tá, pessoal? Então, como é que o cara se desloca de balão? Ele só consegue controlar a subida.
e a descida. Ele fica à disposição das correntes de ar e dos ventos para levar o cara, para levar o baloneiro, né, o cara que está andando de balão, para onde ele quer. Beleza, pessoal? Vamos para frente. E aí nós temos, pessoal, a brisa marítima e a brisa terrestre, tá, pessoal? Interessante isso aqui. Bom, de dia, pessoal, ela vai ocorrer a brisa marítima. Por que tem o nome marítima que ocorre de dia? Porque o ar vai estar soprando do mar para a terra. Tá? De dia, o ar, o vento sopra do mar para a terra. Mas, professor, como é que isso ocorre? Olha só, pessoal, como é que isso ocorre. Durante o dia, o Sol está aquecendo o nosso planeta, tá certo? Só que a Terra, pessoal, ela tende a se aquecer mais rápido do que a água, tá? A Terra, ela esquenta mais rápido que a água. Porque você vai na praia, você pisa numa areia que não está molhada, ela está pegando fogo, né? Ela está bem quente. E você pisa numa areia que está molhada, ela já não está tão quente, tá? Então a Terra, ela esquenta mais rápido. Com isso, pessoal, essa Terra esquentando mais rápido, o ar que está aqui acima da Terra, ele vai tender a subir. Por quê? Porque ele vai estar mais quente também. Então, esse ar vai tender a subir. Quando esse ar que está aqui sobe, o ar que está acima do mar, que não está tão quente, ou seja, está até friozinho, ele vai querer vir para cá, para cima da Terra. Por quê? Porque quando o ar quente aqui subiu, ele se deslocou. O ar, ele tende a... Quando ele se desloca, ele deixou um espaço aqui. Então, aqui ficou com pressão negativa. Ele subiu e aí aqui ficou com pressão negativa. Então, o ar veio do mar preencher esse local que ficou vazio aqui. Tá? E aí, esse ar que veio do mar começa a se esquentar de novo, aí sobe, vai lá para cima, vai para cima do mar, se esfria, vem na forma de brisa e aquece, sobe, esfria, vem na forma de brisa, e aí esse ciclo continua enquanto houver sol. Beleza? Isso é chamada brisa marítima, onde eu tenho o vento soprando do mar para a terra. De noite, pessoal, ocorre justamente o evento oposto. Assim como a Terra esquenta mais rápido de noite a Terra também esfria mais rápido, tá? E aí, como a água passou o dia todo levando o sol, no final do dia a água já está mais morninha, já está mais quentinha. Então a água também demora mais a esfriar. Então, pessoal, quando o vento está aqui em cima da água, quando o ar está em cima da água, como ela está mais quentinha, ele vai aquecer esse vento, esse ar em cima da água e ele vai tender a subir. Como deixou o espaço aqui, vai vir vento da terra, que está mais frio, para preencher esse espaço. E aí nós formamos o ciclo novamente. Então, de dia nós temos a brisa marítima, que sopra do mar para a terra, e de noite nós temos a brisa terrestre, que sopra da terra para o mar. Beleza, pessoal? Deu para entender até aqui? Show de bola. Vamos para frente. E aí, pessoal, para medir essa direção do vento, nós temos alguns aparelhos para fazer isso aí. Tá? A biruta, ela é também chamada de anemoscópio, ela é utilizada para determinar a direção do vento, que entra pela abertura maior e sai pela abertura menor, esticando assim a biruta. Tá, pessoal? Então, a biruta ela vai estar com um movimento de rotação livre, e aí, para onde o vento estiver soprando, ela vai estar apontando a boca maior dela, tá? Então, aqui a gente pode ver que o vento está entrando nessa direção e saindo nessa direção aqui. E aí a gente consegue ver a direção do vento. Olha só, pessoal, a gente consegue ver a direção. Mas, professor, como é que eu faço para medir a velocidade? Bom, já a velocidade dos ventos é medida por um instrumento chamado de anemômetro. O vento bate em pequenas conchas. Olha só, aqui eu tenho algumas conchas aqui. E aí ela faz uma peça girar, e aí fica girando, girando, girando. E dependendo da velocidade de rotação dessa peça, ela vai acusar uma determinada velocidade. Beleza, pessoal? Então, o que determina a direção é a biruta, e o que determina a velocidade é o anemômetro. Tranquilo? Vamos lá.
E aí, quando os ventos trazem perigo, tá? Uma curiosidade. Os furacões, também chamados de tufões, ciclones tropicais, são grandes redemoinhos de ar com ventos que atingem velocidade superior a 90 km por hora. Olha só que a gente tem até a foto do ciclone Katrina, que atingiu o litoral do estado de Santa Catarina em 2004, né? São esses ventos fortes, tá, pessoal? Que ele encontra certas condições atmosféricas para crescer ainda mais do que deveriam. Já os tornados são colunas de ar com forma de funil, que giram com muita velocidade e duram apenas algumas horas. Olha isso aqui, eu tenho um tornado no Kansas, também em 2004 nos Estados Unidos, como se fosse uma tromba de vento. Tá? E os tornados têm diversas classificações, tem até filme somente sobre tornados, tá? Tornados de classificação 1, 2, 3, 4. Que eu lembre, né, que eu assisti nesses filmes aí, vai até a 5, tá? Que o tornado de classificação 5 é chamado de dedo de Deus. Tá? Interessante. Vamos lá. E, pessoal, tudo isso que a gente viu até agora, nós vimos vários tipos de instrumentos. Nós vimos termômetro, anemômetro, biluta, nós vimos barômetro, nós vimos higrômetro. Todos esses instrumentos servem para auxiliar na nossa previsão do tempo. Espalhados pelo Brasil, pessoal, há cerca de 10 mil estações meteorológicas, não só no Brasil, mas no mundo, tá? Cerca de 10 mil estações meteorológicas. E elas utilizam diversos instrumentos para a previsão do tempo. Barômetros, termômetros, hidrófonos, anemômetros, radares, pluviômetros, radiosondas. E tudo isso, pessoal, vai servir para auxiliar nessa previsão do tempo. São registradas as informações e analisadas as variações de temperatura, pressão, umidade do ar, quantidade de chuvas, velocidade do vento, e etc. E com todos esses dados, os meteorologistas fazem diariamente a previsão do tempo para cada região do nosso país. Beleza, pessoal? E aí, professor, mas qual a importância disso? Pessoal, justamente para saber não só se eu devo levar guarda-chuva, não só se eu devo levar uma blusa com uma manga maior, ou se eu devo só levar um chapéu. Mas também, pessoal, para ajudar no homem do campo, para saber quando é que vai chover, para saber se vai continuar chovendo, tá? Para saber quais tipos de sementes o cara vai plantar. Bom, pessoal, tem diversas aplicações para a previsão do tempo. Tá certo, pessoal? E aí, terminando a apresentação, eu queria mostrar para vocês um site que vocês podem acessar aí na casa de vocês, tá? Eu estou entrando aqui, ó. Hoje é dia 5. Hoje é dia 5. Vocês estão vendo minha tela, né? Eu acho que estão. Deixa eu ver aqui. Deixa eu parar de compartilhar e aí eu vou compartilhar de novo. Que vai que não tá, né? Pronto. Vocês estão vendo minha tela aí, né? Hoje, dia 5, 3 da tarde, tá? E aí, eu tenho esse site aqui, tá? Que eu vou até passar o link para vocês poderem olhar. Aqui, pessoal, eu tenho, olha só aqui que interessante. Isso aqui são os ventos que estão passando pelo Brasil, pelo Nordeste, exatamente agora, nesse dia, né? No caso do dia anterior que vocês estão. E eu recomendo que vocês olhem depois da aula, para vocês verem como é que está nesse momento aí. Olha só, quando eu vou mudando o clique aqui, ó, por exemplo, aqui no Ceará, aqui em Fortaleza, né, mais ou menos aqui, ele me dá a velocidade do vento que está passando nesse momento aqui na cidade. Olha só que interessante. A gente consegue até coletar outras informações. A gente consegue coletar, pessoal, olha só, as ondas que estão passando aqui na nossa costa, a direção das ondas que estão vindo. Olha só que interessante, né? A gente consegue ver aqui também, pessoal, a temperatura que está sobre o nosso planeta, tá? Olha só aqui, ó, 29,2 é a temperatura que está fazendo nesse momento, nesse horário, tá? Beleza, pessoal? E aqui eu tenho diversas outras informações que vocês podem ficar clicando aí, ficar estudando e observando para vocês aprenderem mais. E, ó, não é só aqui no Ceará, não, ó. Se eu for aqui, ó, tá vendo? Nessa escala, aqui mais vermelhinho é mais quente. E aqui, ó, mais verde, mais azulado, é bem mais frio. Olha só qual é a temperatura que está fazendo aqui. Menos 22,6 graus Celsius, lá no Polo Norte. Vocês conseguem ver a temperatura de onde vocês quiserem aqui, ó. Menos 16, menos 7.
tá? Vocês conseguem ir vendo a temperatura de onde vocês quiserem nesse exato momento. Bem interessante, né, pessoal? Bom, pessoal, a nossa aula fica por aqui, tá? Quinta-feira eu continuo com vocês, provavelmente eu vou corrigir a prova na quinta-feira no Meet, tá? Espero que vocês tenham entendido e quaisquer dúvidas que vocês tiverem, anota, tá, pessoal? Que aí quinta-feira eu tiro essas dúvidas com vocês. Beleza, pessoal? Até mais, tudo de bom, um abraço.